Boa tarde, eu sou o acadêmico Everton Dias Gomes, estou cursando o 8º semestre do curso de licenciatura em matemática. O curso é oferecido pela UFMT em parceria com a UAB, Polo de Alto Araguaia. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre ondas mecânicas, correto? Então, se liga aí, pega um papel, caneta e comece a anotar algumas informações que é muito importante para a gente. Não precisa se preocupar, porque o alto-falante do seu computador ou do seu celular não deu problema. Simplesmente eu comecei a aula fazendo uma experiência sobre ondas. Agora vamos entender um pouquinho o que é isso. Por que eu estava falando e vocês não estavam ouvindo? Então, ondas, existem diversos tipos de ondas. A onda de hoje, nós vamos trabalhar com ondas mecânicas. Ou seja, elas precisam de um meio para elas se propagarem. Elas não conseguem se propagar, ou seja, elas não conseguem existir se não existir um meio por onde elas vão se propagar. Esse meio pode ser qualquer coisa, pode ser água, pode ser corda, pode ser moléculas, partículas dos átomos existentes no espaço, aqui no planeta Terra. Então, quando eu tenho uma onda mecânica, ela precisa desse meio para ela se propagar. Mas afinal, o que é uma onda? Onda, em termos gerais, é uma perturbação daquilo que está em repouso. Algo está parado e acontece um movimento nisso que está parado, ou seja, se perturba esse repouso, então a física vai estar chamando isso de ondas. Quando ela utiliza de um meio para acontecer essa onda, então a física chama isso de ondas mecânicas. Quando eu falei e vocês não ouviram, eu só queria dar um exemplo de que é assim que seria a nossa comunicação se a gente saísse aqui do planeta Terra, se a gente saísse da atmosfera. Por exemplo, se a gente vai para o espaço, onde não existem essas moléculas, onde não existem esses átomos, que a física vai chamar de vácuo, então a nossa voz não vai ser ouvida. Por quê? Porque o som precisa de um meio para ele se propagar. Ou seja, ele precisa das vibrações dos átomos, das vibrações das moléculas para poder se propagar. Igual eu estou falando aqui, minha irmã que está filmando está ouvindo o que eu estou falando. Por quê? Porque entre nós existe moléculas e elas vão vibrando e vão levando a minha voz até os ouvidos dela. Aí na sua casa, você que está ouvindo pelo computador, pelo celular, também você só consegue ouvir porque existe um meio material que faz esse som se espalhar, certo? Hoje eu trouxe um exemplo aqui de uma corda, Ou seja, nós vamos tentar gerar uma onda com essa corda. E eu trouxe outros exemplos também com a água e o exemplo do som que eu acabei de falar. Então eu tenho uma corda que está em repouso, correto? Ela está paradinha. E se eu deixar de um lado presa e do outro eu movimentar, então esse movimento que acontece na corda, então isso é chamado de ondas, correto? Porque ela está em repouso e de repente eu perturbo essa corda. Ou seja, aqui está acontecendo uma onda, correto? Outro tipo de onda também, que nós vamos mostrando exemplo para vocês aqui, é a onda na água. Vou chamar minha irmã mais perto aqui para ela estar filmando o nosso exemplo aqui com a água. A água está paradinha, correto? E ao jogar alguma coisa nela, eu vou estar perturbando esse repouso dela. E ele vai gerar uma onda também. Bom, vocês conseguem perceber que ao jogar aqui, ela cria ondas de um lado para o outro?
É uma brincadeira de criança, né? Você pega uma pedra, taca dentro do lago, taca dentro da piscina. Ou quando você pula dentro da piscina, a hora que você cai dentro da piscina, vai a água como se ela afastasse, né? Para todos os lados. Então, isso são ondas geradas na água. Também exemplos de as ondas do mar, né? Que ela vem e volta. São movimentos, né? Que acontecem através de um meio material. Quero ressaltar para vocês também que quando se provoca ondas mecânicas, ou seja, que precisa de um meio para se propagar, aqui eu estou propagando, ela está movimentando energia, não meio material. Eu provoco uma onda na corda, ou seja, esse movimento aqui, então é a energia que está se movimentando, ok? Existem dois tipos de ondas, as transversais e as longitudinais. Ou seja, as transversais, elas vão se propagar em uma direção perpendicular ao que faz o movimento a perturbação naquele movimento ali, naquele corpo que está em repouso. Ou seja, ela não vai na mesma direção, ela vai para todos os lados, certo? E as longitudinais é aquelas que a onda ela é feita no mesmo sentido que se faz o movimento, correto? Se o movimento está aqui para cima e para baixo, então a onda também vai acontecer para cima e para baixo, ok? E elas podem ser unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, que seria com uma única direção, duas direções e três ou mais direções. Exemplos disso: unidimensionais, a corda, certo? Ela faz um único movimento. Bidimensional, a água, jogou a pedra na água ali, ela foi para os dois lados. E o tridimensional, que seria o som. Eu estou falando aqui para frente e se escuta para todos os lados, correto?